Eu já recebo aqui o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, a notícia dessa segunda-feira que pegou o mundo de surpresa. E a gente fala muito, né, sobre a monarquia britânica. Você acompanhou todo o processo, né, desde a morte da rainha e até o coroamento do rei Charles. E agora vem uma notícia que nos surpreende. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Eu e a minha colega editora Malu Bacarin, a gente passou parte do dia tentando conectar os pontos e montar um quebra-cabeça. Porque o Palácio de Buckingham, Thiago, tem dito que estamos tratando o caso com transparência, com lucidez, mas há muitas lacunas. Desde que a notícia se tornou pública, na metade da tarde, a gente tem mais perguntas do que respostas. Então vamos lá, a gente compilou o que a gente sabe. Está aqui o rei Charles no momento da coroação, que aconteceu em maio do ano passado. Ou seja, essa foto amanhã, ela completa 9 meses. No dia 6 de maio de 2023, quando foi a coroação, foi a cerimônia, então amanhã faz 9 meses. Só que ele é rei desde setembro de 2022, no momento em que a mãe dele, então a rainha, morre. E desde as primeiras notícias, o que a gente sabe então de concreto? É o seguinte, o Palácio, no dia 19 de 1, a gente fez uma linha do tempo aqui para chegar até a data de hoje. No dia 19 de janeiro, o Palácio anuncia a cirurgia porque o rei Charles III apresentou um aumento da próstata. Ele, com 75 anos, é um diagnóstico muito comum, né, no mundo inteiro para homens com essa idade. No dia 26 do 1, quer dizer, no dia 19, houve o anúncio da cirurgia. No dia 26 do 1, ele é hospitalizado, né? E no dia 29 do 1, ele deixa o hospital dizendo que o procedimento foi tranquilo, que ele se recuperava muito bem. Até houve, na época, postagens e manifestações da rainha Camila, esposa do rei Charles, falando, olha, ele se recupera muito bem, com um ânimo elevado, tá tudo certo. Aí, no dia 5 do 2, a data de hoje, o Palácio anuncia um diagnóstico de câncer. Ponto final. Aí começam as dúvidas. Que tipo de câncer? Em qual órgão ou quais órgãos? Houve metástase? Qual é a gravidade, o impacto? O quão é agressivo esse câncer? Em qual estágio ele está? Não há resposta para nenhuma dessas perguntas. Então aí, o que não se sabe, né? Que tipo de câncer, a gravidade e quando o príncipe Harry vai para o Reino Unido? Porque minutos depois da confirmação do Palácio de Buckingham sobre o diagnóstico, houve a notícia que o caçula do Charles III, Harry, que rompeu com a monarquia, abdicou de todos os seus compromissos reais, se mudou para a Califórnia, nos Estados Unidos, na costa oeste, está bem longe da Inglaterra. Ele se manifestou dizendo que está a caminho do Reino Unido. Mas está a caminho imediatamente? O que diz o Palácio? Following days, nos próximos dias. Tudo bem, próximo dia é amanhã, depois de amanhã ou daqui a uma semana? Também não se sabe. Então, a gente tentou montar um quebra-cabeça e todo mundo já entendeu que a gente tem mais perguntas do que respostas. Depois apareceu uma publicação no Twitter oficial do próprio Palácio de Buckingham com uma imagem de arquivo do rei Charles para mostrar aqui uma certa postura forte. E aí, de novo, destaco esse trecho aqui, 2, né? O rei agradece a sua equipe médica pela rápida intervenção. Mas que intervenção foi essa? Foi a cirurgia ou a descoberta do câncer? Também não está claro no texto. Ele permanece totalmente positivo com relação ao tratamento. Qual tratamento? Ele já está em quimioterapia, em radioterapia, ele está descansando, tomando medicamento, apenas sendo acompanhado por um médico? Quais médicos? Qual é a equipe? Espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. Mais rápido possível quando, né? É uma semana de licença, o resto do ano, então a gente não tem muitas respostas. E a relação da doença com o procedimento que ele fez, não se sabe se uma coisa tem a ver com a outra, né? Aí tem outras respostas que também foram surgindo. O Palácio diz que o câncer não está relacionado ao aumento de próstata e que os filhos estão em contato direto com o pai. Harry falou com ele por telefone, obviamente, que eles têm um oceano aí de diferença, e que o William, que é o mais velho, o próximo do trono, está em contato, por causa da proximidade, obviamente, os dois filhos em contato direto, falando diretamente com o pai. Isso também cria mais um ponto de interrogação. É grave ou é um diagnóstico que sempre incomoda, assusta?
Então os filhos se aproximaram? Também a gente não sabe. O Favalli, para a realeza britânica, o que representa essa informação? Então nós temos aqui um convidado, ele é especialista em monarquia britânica, escreveu um livro, inclusive, o Renato Vieira e Silva. Tudo bem, Renato? Muito obrigado, como sempre, Olá. pela atenção. Aliás, a gente se falou muito nesse processo, né, quando o rei Charles foi coroado. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite e particularmente por estar aqui com a audiência da Jovem Pan. Quer começar, Favalli? Quero sim. Professor Renato, é claro que as comparações são impossíveis não fazermos, né? A Rainha Elizabeth morreu com a idade avançada, morreu de velhice, basicamente. E ao longo da trajetória dela, houve muitos poucos momentos de afastamento. O palácio, né, você que acompanha tantos anos a monarquia de perto, tem esses detalhes, o palácio foi transparente? Eu estou puxando pela minha memória, porque o pai da Elizabeth II morre de uma doença, um problema ali estomacal, ele fica mais tempo afastado. Fazendo essa comparação, né? Então, com a mãe do Charles, o avô do Charles, como é que o palácio se portou? Foi muito transparente ou as informações naquelas épocas também foram assim enigmáticas? Na verdade, nós temos aí um histórico bem longo, né? Nós estamos falando ainda do período de Jorge VI, pai da Rainha Elizabeth II, depois a própria Elizabeth e agora o Charles. Podemos dizer que houve uma evolução sensível do Palácio de Buckingham, pelo menos na parte de divulgação de eventos dessa natureza, que dizem respeito ao estado de saúde do rei ou da rainha, né? Houve uma evolução sensível, porque na época de Jorge VI ainda se tratava de uma forma enigmática, literalmente, muito, muito restrita. E o que se sabe, né, pelo próprio processo histórico, ele já tinha extraído, inclusive, um pulmão, porque ele sofria já de um câncer, e esse câncer foi contaminando todo o organismo, que levou depois à sua própria morte. Inclusive, Elizabeth II, naquele momento, já desempenhava funções de chefe de Estado em lugar do próprio pai. Ela se encontrava no Quênia, em viagem de Estado. O que aconteceu depois, no caso específico de Elizabeth II e outros membros da realeza, como o próprio príncipe Philip, foram, vamos dizer, comentários extremamente econômicos, reservados. E já existem até correntes que hoje especulam que a rainha, na verdade, ela não estava somente num processo avançado, como, vamos dizer, normal, né, de uma idade em que, quase centenária, em que o organismo vai dando sinais de debilidade e deficiência. O que, na verdade, se colocou é que vamos dizer, que Elizabeth II talvez estivesse até com câncer na medula. E isso foi, vamos dizer, tratado com bastante reserva e não foi revelado. Agora, no caso específico de Charles, vamos dizer, mesmo que o comunicado, e pelo que eu pude ler hoje em vários órgãos da mídia britânica, é que houve um avanço. E isso já provocou, inclusive, na população do Reino Unido, como em outras nações, a busca por exames, por exemplo, no caso da próstata, que a gente sabe muito bem que existem algumas restrições, inclusive culturais, né, para que o homem chegue em determinados momentos, faça exames periódicos, como as mulheres também fazem, né, dentro da sua parte genital. Então, nesse caso específico, Charles já demonstrou um avanço, ou seja, ele submeteu ao exame e agora começa realmente a especulação da dúvida. Será que o câncer realmente atingiu a próstata, ou, de fato, existe um outro formato de câncer, né? Hoje, por exemplo, eu li alguns comentários que parecia, vamos dizer, que o tratamento que ele poderá se submeter vai ser bastante exitoso, o que é exitoso dentro do contexto, né? Então, a gente tem que olhar com uma certa cautela, mas eu tenho que reconhecer que já houve um grande avanço no histórico da família real nesse tipo de divulgação.
Ô, Renato, agora, claro que é tudo muito incipiente, a gente não tem todas as informações, mas a estrutura da monarquia, como é que fica num caso como esse? Ou seja, se ele tiver que se licenciar, por exemplo, o filho fica no lugar ou não? Obviamente que não, ele teria que eventualmente abdicar o trono para o filho assumir. Como é que funciona essa estrutura e essa preocupação com a saúde de um rei, no caso? Nesse caso específico, como ele é um chefe de Estado, você tem as tarefas naturais de um chefe de Estado dentro de um regime monárquico, né? O regime monárquico, no caso específico do Reino Unido, ele é absolutamente previsível, porque ele é dinástico, ou seja, é de pai para filho e assim a coisa se sucede, né? Então, todo o processo, vamos dizer, de sucessão, ele já está estabelecido. Vamos dizer, a população do Reino Unido já sabe quem vai ocupar que posição, evidentemente não se sabe em que momento. Charles, por exemplo, teve que esperar mais de 70 anos, né, por conta da longevidade do reinado de Elizabeth II. Agora, é de se esperar que um homem na idade dele sofra alguns problemas de saúde. Nesse caso, ele, pelo que foi divulgado pelo Palácio, ele continuará nas funções de chefe de Estado. Provavelmente vai reduzir muito em função de tratamento e talvez até consequências do próprio tratamento, uma exposição pública, alguns eventos, viagens, tudo isso que exija, vamos dizer, um deslocamento ou talvez um certo esforço físico. Para isso, o William, que é o seu sucessor e já vem sendo preparado há muito tempo para isso, vai ocupar, evidentemente, um espaço caso seja necessário. Lembrando que ele não abriu mão das tarefas de chefe de Estado. Isso envolve, inclusive, conversas semanais com o primeiro-ministro, que mantém audiências onde eles discutem ou se familiarizam com vários acontecimentos e algumas decisões vão ser tomadas a partir dessas audiências. Agora, é claro que haverá uma redistribuição também de de alguns eventos, entre outros membros da realeza, como a princesa Anne, como o próprio príncipe William, e outros membros que fazem da chamada monarquia ativa, né? Agora, a questão da vinda do Harry, há uma especulação, e nós não podemos assim afirmar o que vai realmente ocorrer, é que talvez Harry estivesse propenso a reconsiderar o seu retorno ao Reino Unido. Ok. Não se sabe ainda se isso de fato vai se confirmar ao longo do tempo. Estaremos acompanhando, conversamos com o especialista em realeza britânica, Renato de Almeida Vieira e Silva, que é autor do livro God Save the Queen. Tudo bem, Renato? Muito obrigado mais uma vez, como sempre, pela gentileza e até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado.